E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, galera, na aula de hoje a gente vai começar, né, a trabalhar a Era Vargas, pessoal, um período importantíssimo da história do Brasil, né? Vargas ficou governando o país, pessoal, por 19 anos, né? Mais do que ele, só Dom Pedro II, que era o imperador, né, moçada, no sistema monárquico. O Vargas, pessoal, esse período que a gente vai começar hoje, são os primeiros 15 anos ininterruptos, né, que ele fica, tá certo? Depois ele sai da presidência, ele é deposto, né? Se torna senador da República e em 50 ele ganha a eleição, voltando à presidência em 51, onde ele fica, né, até 54, que é o ano do seu suicídio, tá legal? Então são 15 anos ininterruptos, depois mais 4, tá certo? Bom, pessoal, para essa aula eu vou dividir em duas videoaulas, tá? Nessa primeira videoaula eu vou fazer um pouquinho a introdução sobre a chegada do Vargas ao poder, os grupos políticos que o apoiaram no movimento de 30, né? A gente já viu isso na nossa última aula. Falar um pouquinho do governo provisório e das duas características principais, vamos dizer assim, da era Vargas, né? Que é o populismo e o nacionalismo econômico, tá bom? Bem, pessoal, começando então com a introdução da Era Vargas, nós temos uma subdivisão da Era Vargas, pessoal, em três períodos. O governo provisório, que vai de 30 até 34, e tem esse nome porque assim que o Vargas chegou ao poder, pessoal, cancelou, né, ele anulou a Constituição Brasileira de 1891 e uma nova Constituição demorou um pouco para ser preparada, né, e ser promulgada. Então esse governo provisório, entre aspas, né, porque provisório dá uma ideia de algo que seja efêmero, que seja rápido, né, acabou se estendendo por 4 anos, que era um mandato presidencial. Depois, pessoal, da promulgação da Carta Constitucional em 34, vem o governo constitucional, que fica até 37, quando acontece o golpe do Estado Novo, e aí o Vargas implanta a sua ditadura, a ditadura do Estado Novo, ficando no poder até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1945, certo? E depois tem um governo eleito dele ainda, pessoal, que aí a gente vai trabalhar num outro período, tá? Chamado Segunda República ou República Populista. Bem, o governo provisório, pessoal, é aquele em que começa quando Vargas dá o golpe de 30, né, depondo o Washington Luiz da presidência e impedindo que o Júlio Prestes, o vencedor das eleições de 1930, assumisse a presidência da República. Nesse momento, pessoal, o Vargas tem o apoio de quatro importantes grupos de atores políticos, vamos dizer assim, do Brasil dos anos 20 e 30, que são os militares, principalmente aqueles que participaram do movimento tenentista ou que foram influenciados pelas ideias tenentistas. As oligarquias dissidentes são aquelas oligarquias rurais que quiseram romper com a política do café com leite, né, com o domínio político de São Paulo e Minas sobre o governo federal. Tem também o apoio da burguesia industrial, que eram os donos de indústrias do Brasil, que reivindicavam maior participação, maior apoio do Estado brasileiro para este setor, tá, o setor industrial. E por último, os trabalhadores urbanos, pessoal, que reivindicavam direitos trabalhistas, né? Muitos desses participando do movimento operário desde o final do século XIX, né? E por todo o início do século XX. Nesse momento, pessoal, a única oposição ao Getúlio Vargas era o grupo que o Vargas tirou do poder, ou seja, os cafeicultores paulistas, né? A oligarquia paulista simbolizada nesse momento pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, certo? Que representava essa elite cafeeira do Estado. Bem, esse período do governo provisório, pessoal, tem algo interessante. O Vargas, ele percebe que esses grupos que o apoiaram, vou voltar aqui o slide anterior só para vocês observarem novamente, esses quatro grupos que o apoiavam nesse governo provisório, pessoal, cada um desses sozinho, o Vargas percebeu que ele não teria força para se impor no poder. O Vargas percebeu que cada um desses grupos isoladamente não tinha apoio político suficiente para impor o seu projeto sobre os outros grupos. Ok? O Vargas sabia que os militares não conseguiriam, que as oligarquias dissidentes sozinhas não conseguiriam, a mesma coisa a burguesia industrial e nem se fala dos trabalhadores urbanos. Então, percebendo essa fraqueza dos grupos, o Vargas aproveita esse período chamado governo provisório, onde ele não tem constituição e, portanto, tem poucos limites para o seu poder. Ele se aproveita disso, pessoal, para estabelecer relações de trocas de favores políticos com cada um desses grupos.
O Vargas, percebendo que cada um sozinho não conseguiria dominar o poder de forma absoluta, ele começa a se estabelecer como elo de ligação entre esses grupos. Portanto, o elo central. Tá? Ele vai se colocar como um mediador entre esses grupos, estabelecendo, tentando atender reivindicações de um grupo e de outro, com uma habilidade política tremenda. Tá? Isso que é impressionante no Getúlio Vargas, pessoal. A habilidade política com a qual ele consegue estabelecer esses elos, tirar um pouquinho de um grupo e dar para outro e vice-versa, sabe? Isso ele estabelece com cada um laços políticos de compromisso, né, de troca de favor, de dependência, certo? Então, esses grupos acabam se voltando para Vargas, né, pedindo para que o Vargas conseguisse atender às suas necessidades, porque sozinho eles não conseguiriam. E isso Vargas se fortalece politicamente. Então, vamos lá, recapitulando, o Vargas aproveita essa fase provisória, onde não tem limites para o seu poder, porque não existe Constituição aqui nesse momento, para atender demandas desses grupos que o apoiaram no movimento de 30 e assim estabelece laços políticos de dependência, de obrigações, de compromissos com cada um deles, ok? Bom, e aqui a gente vai começar a ver, pessoal, quais medidas eram essas na prática, né? Como é que o Vargas foi estabelecendo esses elos, esses laços de dependência entre esses grupos. Inicialmente, pessoal, as primeiras medidas do Vargas são de anulação da Constituição Brasileira de 1891, ok? Que era que estava em vigor até 30, quando ele chega ao poder, e já que anulou a Constituição, anula os seus efeitos. A eleição de 1930, aquela que o Júlio Prestes venceu, foi anulada e, claro, Júlio Prestes não vai assumir a presidência. O Vargas fecha o Congresso Nacional, ele também demite os governadores de estado, pessoal. Veja que o Vargas está fazendo uma limpa, tá, pessoal? Por quê? Na cabeça daqueles que apoiaram o Vargas no poder, apoiaram o golpe de 30, o Vargas estava lá, pessoal, para uma mudança, para uma revolução. Por isso que esses partidários do Vargas chamam o movimento de 30 de revolução. Há uma discussão na historiografia se foi um golpe ou uma revolução, tá? Com bons argumentos, eu posso dizer para vocês, de cada um dos lados, tá? Como que você se posiciona diante disso? Como vocês não são historiadores, pessoal, no vestibular, numa questão dissertativa ou numa prova dissertativa, você pode chamar apenas de movimento de 30, tá? Movimento de 1930 e colocou o Vargas na presidência, colocou o Vargas como chefe do governo provisório. Você não precisa tomar partido de nenhum desses lados, mas é só para vocês entenderem. Então, há uma esperança muito grande em mudanças. Muito embora hoje, né, pessoal, já passado algum tempo do governo Vargas, a gente olhe para trás e veja um Vargas extremamente conservador, reparem que vocês não podem atribuir um resultado que você sabe do futuro para aquele tempo presente em que as pessoas estavam vivendo o governo Vargas. Na verdade, pessoal, do ponto de vista do domínio oligárquico, o Vargas está fazendo algumas mudanças. Por que o Vargas está fechando o Congresso, demitindo governadores? Porque esses políticos eleitos foram eleitos sob a égide de uma Constituição que permitia ou que facilitava, vamos dizer assim, a manipulação do voto, o voto de cabresto, as fraudes eleitorais, tá? Todas aquelas fraudes da Primeira República que nós estudamos, a atuação dos coronéis, né, o voto de cabresto, etc., pessoal, se dava sob as regras desta Constituição que foi anulada. Então a ideia do Vargas era retirar esses políticos e colocar novos no lugar. No Congresso, pessoal, o Vargas não fez uma nova eleição, só que nos estados o Vargas vai nomear interventores estaduais. Quem são os interventores? Eles vão atuar como governadores de estado, só que eles não são eleitos, eles são indicados, eles são nomeados pelo Getúlio Vargas. Tudo bem? E claro que o Vargas vai estabelecer um contato, como eu falei lá do compromisso, vamos ter isso como pano de fundo, tá? O Vargas, em cada estado, pessoal, ele faz um acordo com a elite política local e nomeia para a intervenção naquele estado, né, para o interventor daquele estado, alguém aceito pela elite política daquela região, daquele estado, com exceção do estado que era oposição a Vargas, o estado de São Paulo. Para o estado de São Paulo, o Vargas não faz um diálogo, não abre um acordo, ok? Nomeia um militar, tá, do Rio de Janeiro para governar o estado de São Paulo. E isso vai ter resultado, né, com o movimento de 32, né, a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32. Tá? Já já a gente vai falar dela. Bem,
Ainda nas primeiras medidas do Vargas, pessoal, começa a se estabelecer um projeto de industrialização do Brasil. Atenção, primeira vez, tá? Que o Estado vai desenhar, pessoal, vai escrever um projeto de industrialização. E por onde vai começar? Vai começar pela base, pelas indústrias de base. A ideia, pessoal, era formar uma base industrial para que as indústrias de bens de consumo pudessem se multiplicar, pudessem florescer no Brasil, tá certo? Então Vargas vai começar a desenhar isso, mas veja, 1930, pessoal, 30, isso aí vai levando um tempo, né, moçada? 30 é logo após a crise de 29. As coisas vão mais devagar, tá? A industrialização da era Vargas, ela se acelera, pessoal, a partir do Estado Novo, a partir de 37, ok? Mas aqui já tem um desenho de industrialização, não é mais um surto, aqui vai ter um projeto de Estado. O Vargas cria em 31, pessoal, o Conselho Nacional do Café. Para que ele faz isso? Para continuar comprando o café dos produtores, só que nesse caso, pessoal, o Vargas queimava o café. Você deve estar se lembrando lá do convênio de Taubaté, né, pessoal? Isso, era algo parecido. Por que o Vargas está criando esse Conselho Nacional do Café? Para fazer um aceno político aos cafeicultores de São Paulo. Já já vou falar mais sobre isso, beleza? Outra medida, pessoal, o Vargas começa a escrever o Código Eleitoral em 32, veja que demora, tá? O que é um Código Eleitoral? Ele está estabelecendo, pessoal, novas regras eleitorais. E por que isso veio antes da Constituição? Porque para fazer a Constituição, pessoal, de uma forma democrática, precisava ser eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. E para se eleger uma Assembleia Nacional Constituinte, precisaria das regras de votação. Quem vai ser eleitor, quem vai poder votar, quem vai poder se candidatar a deputado constituinte. Tudo isso, pessoal, já seria escrito, né, no Código Eleitoral de 32, ok? Para o Vargas poder convocar uma eleição para a Assembleia Constituinte. E aqui, pela primeira vez, aparece o direito ao voto feminino, ok? Aqui aparece pela primeira vez as mulheres que poderiam votar e se candidatar. Só que, pessoal, ainda tinha uma condição. Só as mulheres casadas ou comprovadamente arrimo de família, né, aquelas que trabalhavam fora e sustentavam a família, poderiam votar. Outro detalhe, que as mulheres não eram obrigadas a votar, tá? Não era obrigatório o voto, já dos homens era, ok? Então era só a mulher casada ou arrimo de família, tá? Comprovadamente é arrimo de família, e não era obrigatório, o voto era optativo. Então não há uma equidade ainda com os homens, tá bom? O Vargas também, pessoal, começa a escrever as leis trabalhistas, ok? Por decretos presidenciais. Isso depois vai chegar na Constituição, tá certo? Ele está preparando o terreno. Então, desses grupos, pessoal, veja bem, dessas medidas que eu falei para vocês aqui, tá? Tem a ver com aquela relação de troca de favores políticos com os grupos que apoiaram Vargas. Para os militares e oligarquias dissidentes, pessoal, como é que o Vargas agrada esses grupos? Nomeando interventores estaduais, ou do Exército, tá? Do grupo dos militares que o apoiaram em 30, ou então membros das oligarquias dissidentes, membros escolhidos por essas oligarquias. Para a burguesia industrial, o Vargas inicia o projeto de industrialização, e para os trabalhadores urbanos, preste atenção nos urbanos, tá, pessoal? Depois eu vou falar mais disso. Os direitos trabalhistas não incluíam os trabalhadores rurais. Para esses trabalhadores urbanos, o Vargas começou a escrever uma legislação trabalhista, né? Direitos trabalhistas, ok? Bem, ainda nas primeiras medidas do Vargas, pessoal, como uma forma de combater as fraudes eleitorais, o coronelismo, o voto de cabresto, cria-se a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral aqui, pessoal, ela é independente. Ela foi criada para substituir aquela comissão verificadora de poderes, tá, da Primeira República, que estava subordinada à presidência da República, ao Poder Executivo. Aqui não, a Justiça Eleitoral tem independência, certo? Para garantir, né, as eleições limpas, enfim. E Vargas cria dois ministérios importantes, moçada. O Ministério de Educação e Saúde, tá? Educação e Saúde Pública. Veja bem, era um ministério só para essas duas pastas, tá? Não é que eram dois, não. É o mesmo ministério, para Educação e Saúde Pública. Por que ele faz isso? Porque agora o governo federal, pessoal, iria oferecer, tá? Iria criar mecanismos de financiamento para que se abrissem escolas estaduais, públicas e gratuitas,
para o ensino básico, com o ensino obrigatório. Ensino básico, pessoal, seria a parte de alfabetização, ok? Então, o ensino básico seria obrigatório em escolas públicas e gratuitas. Lembre-se que público e gratuito, pessoal, não são a mesma coisa, tá bom? Pode existir uma instituição que seja pública, mas que ela seja paga, tá? Que ela não seja gratuita, tudo bem? Não confundam. E por que saúde? Porque também Getúlio Vargas vai começar a desenhar junto com os estados, tá? E depois municípios, a abertura de hospitais públicos, geridos, tá? E financiados pelo Estado. Lembre-se que até esse momento, pessoal, as pessoas mais pobres eram atendidas em hospitais que eram mantidos pela Igreja Católica, tá? As Santas Casas de Misericórdia, tudo bem? Que tem em várias partes do Brasil. Então, era a Igreja Católica que mantinha esses hospitais para fazer o trabalho de atendimento às pessoas mais pobres que não podiam pagar por um atendimento particular. E além desse Ministério, pessoal, de Educação e Saúde Pública, então veja que aqui já tem uma mudança do papel do Estado, né, moçada? Lembre-se da frase do Washington Luiz que dizia que a questão social é caso de polícia. Agora não, você já vê que tem um Estado tentando implementar serviços públicos gratuitos, tá? Serviços para atendimento da população, tá? É o Estado que está se virando para essa população. Okay? A questão social ainda não é mais, deixa de ser caso de polícia, mas também não vai ampliar de uma vez, né? É aos poucos. E outro ministério, pessoal, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mais uma vez, é um ministério só para cuidar dessas três pastas: trabalho, indústria e comércio. E percebam aqui, pessoal, que na criação desse ministério já tem uma pista do que foi o populismo do Vargas, né? Porque nós temos no mesmo ministério alguém para cuidar do trabalho, dos trabalhadores, dos direitos trabalhistas, e para cuidar da indústria e comércio, que se volta, né, são assuntos voltados mais para os patrões do que os empregados. Então, aquele que vai cuidar dos trabalhadores e dos patrões estão no mesmo ministério. Isso já dá um apontamento do que foi esse populismo. Porque o trabalhismo do Vargas, pessoal, ele não é sem limites para os trabalhadores. Tem limites claros que a gente vai começar a aprender hoje, a partir desta aula, ok? Bom, a criação do Conselho Nacional de Cafeicultura, pessoal, como eu disse lá atrás, foi um aceno aos cafeicultores paulistas. Então Vargas retira os paulistas, né, do PRP da presidência da República, tira o Washington Luiz e cancela a eleição que o Júlio Prestes ganhou, só que como uma forma de tentar atender aos cafeicultores, e também porque o café, nesse momento, ainda é o principal produto da economia brasileira, pessoal, o Vargas cria o Conselho Nacional do Café para que fizesse a compra do café para diminuição da oferta desse produto, para o preço do café parar de cair. Lembra que os preços do café, pessoal, eles caem por conta da crise de 29. Quando Vargas chega no poder, pessoal, ainda não tem indústria, ele vai começar a criar a industrialização do Brasil. Isso leva algum tempo. Então, em 31, quando ele cria o Conselho do Café, pessoal, o café ainda é o item mais importante da nossa economia e está absolutamente quebrado. Então, com isso, Vargas tenta atender economicamente os cafeicultores, que eram a base de apoio para o Partido Republicano Paulista. Como se fosse um aceno político. Falou, eu estou olhando por vocês também, tá? Aí você pode pensar, Moraes, então isso seria uma continuidade do Convênio de Taubaté? Sim e não. Sim, na parte que o Vargas continua comprando esse café do produtor, tá? Com o dinheiro do Estado, comprando isso. Não, porque agora tem fiscalização. Apesar de, na teoria, o Convênio de Taubaté, pessoal, exigir a diminuição da produção do café, não houve fiscalização, então a produção não diminuiu. Aqui com Vargas, pessoal, vai ter fiscalização, vai ter a proibição de vendas de muda, né, de comércio de mudas de café, para vocês terem uma ideia, né? Porque o Vargas ele tenta forçar, usar o peso do Estado para diminuir a produção de café, fazer com que os agricultores, os produtores rurais, substituíssem o café por uma outra cultura, para que o preço do café parasse de baixar, ok? Mas a criação desse conselho tem também um viés político de aceno aos cafeicultores. Beleza, pessoal? Bom, aí, pessoal, vem a Revolução Constitucionalista de 32. Vocês devem se lembrar, é que ela se refere ao feriado 9 de julho, né, que é o feriado paulista, tá? Aqui em São Paulo. A gente pode dizer sem preocupação, pessoal, que se tratou de uma guerra civil, certo? Inicialmente, o que queriam os paulistas?
Eles queriam um novo interventor para São Paulo e uma constituição para o Brasil. Então veja que os paulistas, pessoal, têm legitimidade nas suas reivindicações, certo? Eles queriam um interventor que fosse paulista e que fosse civil, que não fosse um militar. E como Getúlio Vargas tinha anulado a Constituição e não tinha feito uma outra Constituição, eles exigiam uma carta constitucional para que houvesse limites para o poder do Vargas. Então veja, pessoal, que as reivindicações paulistas, elas são legítimas, muito embora muitos historiadores defendam também que usava essa legitimidade como uma forma das oligarquias políticas de São Paulo tentar voltar ao poder, ok? Houve várias manifestações, pessoal, contra esse autoritarismo, né, do Vargas, contra a ditadura Vargas, como os paulistas diziam, já que eles não tinham a Constituição para limitar o poder do presidente, né? Em 23 de maio, houve uma manifestação cuja repressão foi extremamente violenta, certo? Onde morreram 4 jovens que vão dar origem, né, em homenagem a esses 4 jovens que morreram, vai dar origem ao MMDC, já vou falar deles. E 9 de julho é que explode os confrontos, né, pessoal? Explode a chamada Revolução Constitucionalista, Movimento Constitucionalista. Por isso o feriado é nesse dia. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o MMDC, né? Que são as iniciais dos 4 jovens que morreram na repressão do dia 23 de maio. O Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. Então, dos nomes Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, como eles eram conhecidos, criou-se um comitê para organizar um exército paulista para lutar contra o exército nacional, contra o exército do Vargas, comandado pelo Vargas, ok? Houve ainda, pessoal, um 5º jovem, só que ele morre alguns dias depois. Ele foi hospitalizado, tá? Não resistiu aos ferimentos, que era o Orlando de Oliveira Alvarenga, ok? A letra A de Alvarenga, pessoal, que seria a homenagem a este jovem que também morreu no mesmo confronto, acabou não entrando na sigla MMDC no período da Revolução Constitucionalista de 32, mas houve um ato do governador Geraldo Alckmin, pessoal, em 2014, que atribui a sigla A, né, a letra A essa sigla, em homenagem póstuma, né, a esse jovem que morreu no mesmo contexto dos outros 4, né? Então, oficialmente é MMDCA hoje em dia, ok? Mas isso é apenas uma homenagem, tá bom, pessoal? Não se preocupem. Aqui são propagandas, pessoal, que eu trouxe para vocês observarem, né? A tentativa de resgatar e de criar uma raiz paulista, né? Porque imagina que confusão que era na cabeça dos paulistas. Você sempre foi ensinado a ser patriota, né? Defender o seu país, e de repente você se vê chamado a lutar contra o exército do seu país, né? Que agora você tem que lutar pelo exército do seu estado. Então seria a construção de uma identidade paulista que se opunha à identidade nacional que as pessoas criavam, não é? Olha que confronto. E aí muitas propagandas são feitas nesse sentido, tá? Algumas dessas já apareceram no vestibular, tudo bem? Essa primeira aqui imitando aquela do Tio Sam famosa da Primeira Guerra, né? Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência, MMDC. Aqui era pedindo para alistamento, para que os jovens, né, se alistassem no Exército de São Paulo, através do Comitê MMDC, que tinha algumas centrais regionais, tá, para receber os voluntários que quisessem lutar contra o governo Vargas. E aqui um outro cartaz, pessoal, pedindo a baixa ditadura. Nós vemos um soldado segurando a bandeira de São Paulo. E interessante, aqui uma reconstrução da memória do bandeirante, né, pessoal? Este gigante que segura um Vargas assustado, né? O Vargas parece assustado, indefeso aqui, com o gigante segurando o Vargas nas mãos, né? Representando o bandeirante paulista. Essa representação bandeirante, pessoal, ela é idealizada, ela é romantizada, coloca o bandeirante aqui como um grande herói nacional, e a gente sabe que tem controvérsias a respeito dessa construção histórica, tudo bem? O intuito aqui, pessoal, é fazer com que os paulistas resgatassem uma espécie de orgulho do seu estado, tá bom? Para que se motivasse a lutar contra o Exército Nacional nesse confronto de identidades, como eu disse para vocês, não é? E aí, pessoal, qual o resultado dessa revolta, dessa revolução, dessa guerra, né? Dessa guerra civil entre São Paulo e o Exército Nacional? O Exército Paulista foi derrotado porque o Exército Nacional conseguiu bloquear, né, tomar conta do Porto de Santos, então não tinha por onde chegar armas para o Exército Paulista. Os confrontos se deram, pessoal, nas fronteiras, tá, de São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e em poucos meses o Exército Nacional derrota o Exército Paulista.
No entanto, pessoal, mesmo antes de ter começado a Revolução Constitucionalista em 9 de julho, o Getúlio Vargas já havia nomeado um novo interventor para São Paulo e já tinha chamado uma eleição para a Assembleia Constituinte, certo? Então aqui vai haver uma disputa também entre esses personagens políticos. Os paulistas passaram a dizer que o Vargas só convocou a Assembleia Constituinte por conta da Revolução, certo? E o Vargas diz que já havia convocado a eleição antes da Revolução estourar, certo? Quem tem razão? Bom, pessoal, é claro que a Revolução vai fazer o Vargas acelerar este processo, mas a gente vai ver, pessoal, que não vai adiantar muita coisa, né? O Vargas era politicamente, pessoal, ele tem uma habilidade extrema, né? Eu costumo dizer que ele era um gênio da política para o bem e para o mal, tá? Da política, vamos dizer assim, de Maquiavel, né? Da política pragmática, enfim, do Nicolau Maquiavel, me refiro aqui, pessoal. O Vargas era incrível, tá? E em 34, moçada, essa constituinte que foi convocada em 32 faz a promulgação de uma constituição que estabelecia, pessoal, os 3 poderes, estabelecia o federalismo, estabelecia, se eu falei 3 poderes, né, pessoal, o Congresso Nacional seria restabelecido, estabelecia o voto secreto, o voto feminino, enfim, depois, na próxima aula, pessoal, no segundo vídeo, eu vou falar mais das novidades da Constituição. Só que havia uma coisa interessante, pessoal, uma regra constitucional, que era a eleição seria direta. Tá? Eleições diretas. O eleitor vota para presidente, deputado, senador, prefeito, enfim. Tá? Só que, para a primeira eleição desta nova Constituição de 34, houve um acordo na Assembleia Constituinte que essa primeira eleição seria indireta e os próprios deputados da Assembleia Constituinte iriam escolher o presidente. E aí o Vargas vai disputar em segundo lugar com Borges de Medeiros, né, que foi o que ficou em segundo. O Vargas teve 70% dos votos. Por quê? Porque o Vargas participou, pessoal, ativamente da campanha desses deputados constituintes, tinha esses deputados nas mãos, né, politicamente falando. Então ele foi eleito um presidente constitucional agora, não é mais governo provisório, porque tem uma Constituição, só que teve essa exceção, né? Esta eleição não foi direta. O Vargas não ganhou a eleição aqui, pessoal, com o voto popular. Ele ganha com o voto dos parlamentares que faziam parte da Assembleia Constituinte. Beleza? Bom, pessoal, vamos ver agora as 2 características principais do Getúlio Vargas, né? O populismo e, na sequência, o nacionalismo econômico. O populismo, pessoal, foi um fenômeno que existiu na América Latina, tá, pessoal? Mais ou menos na primeira metade do século XX, dos anos... século XX, 1920 mais ou menos, em diante, tá, pessoal? E esse regime populista se caracterizava, moçada, por governantes que adotaram o discurso do trabalhismo. O que seria isso? Eles se colocavam, pessoal, como aqueles que trariam os direitos trabalhistas para os trabalhadores, obviamente, tá? Só que de uma forma muito paternal, como se fosse um favor político. Perceba aqui, moçada, que ao dizer que os direitos trabalhistas foram uma dádiva, um presente desses governantes que utilizavam intensa propaganda política para fazer propaganda desses direitos que foram criados nesse momento, quando a gente diz isso, nós estamos silenciando décadas de luta dos trabalhadores. Nós estamos silenciando morte de trabalhadores, prisões, torturas, todo o movimento operário, toda a movimentação dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores por esses direitos. E isso ocorreu, pessoal, em boa parte da América Latina, não foi só no Brasil. Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, México, em vários lugares, Paraguai, estavam ocorrendo movimentos parecidos no mesmo tempo. Também por influência, pessoal, da Revolução Russa de 17, né, que dá um impulso para o movimento operário no mundo, ok? Então, assim, os direitos foram feitos, uma forma de observar o Vargas fez os direitos trabalhistas, ok, mas espera aí, os trabalhadores arrancaram esses direitos trabalhistas dos governos, dos seus estados. O que o Vargas e outros governantes populistas foram, vamos dizer assim, competentes em enxergar, pessoal, era que não dava mais para o Estado ignorar as pessoas, ignorar os trabalhadores urbanos, ignorar essa população urbana, tá? Dos seus países. Aquela frase do Washington Luiz, a questão social é caso de polícia,
não dava mais para acontecer. Por quê? Porque havia cada vez mais revoltas urbanas e insatisfação e descontentamento. Então, como uma forma de impedir a chegada do povo ao poder, pessoal, se faz concessões para mantê-los sob controle. E aqui vem o principal, vamos dizer assim, a chave do populismo, que é eu silencio. O silenciamento da luta, pessoal, faz parte do populismo, tá? A propaganda política vai ser sempre enaltecendo, né, fazendo um culto à figura do governante, como se ele, por vontade própria, apenas por esta vontade, deu o direito aos trabalhadores, certo? Silenciando a luta anterior, né, de 4, 5 décadas por esses direitos, o governante entrega esses direitos, pessoal, como uma forma de continuar o controle sobre os trabalhadores de uma outra forma, através dos sindicatos. Por quê? Porque os direitos trabalhistas, pessoal, só teriam validade para o trabalhador urbano e sindicalizado. Preste atenção, trabalhador urbano e sindicalizado. Moraes, por que só trabalhador urbano? Ora, porque a maioria da população brasileira era população rural, então a maioria dos trabalhadores trabalhavam no campo, só que o Vargas, pessoal, não queria comprar uma briga política com as oligarquias dissidentes, que são aqueles grupos, né, que apoiaram o Vargas no movimento de 30. Esse grupo, pessoal, era formado por coronéis, proprietários rurais, ok? Coronéis que fraudavam eleições também nas suas regiões, nas suas cidades. Esse grupo, pessoal, as oligarquias dissidentes, fizeram parte da Primeira República de forma umbilical, certo? O Vargas não estendeu os direitos trabalhistas para os trabalhadores do campo, só para os trabalhadores da cidade. E aí o Vargas compra a briga com quem nesse sentido, só para os trabalhadores da cidade? Com os industriais. Mas o Vargas inicia um projeto de industrialização do país. Tá vendo o mecanismo, pessoal, de troca de favores, como é interessante? E o que tem a ver os sindicatos? Eu falei trabalhadores urbanos, então deixou os trabalhadores rurais de fora, pessoal, para não se indispor com as oligarquias rurais que apoiavam Vargas, ok? E sindicalizado significa o seguinte, só teria direito o trabalhador que fosse filiado a um sindicato. Só que o sindicato, pessoal, só existe com a autorização daquele ministério que eu mencionei um pouco antes, da indústria, trabalho, indústria e comércio. Então, para um sindicato existir, pessoal, precisa de uma autorização do Estado. E essa autorização do Ministério, pessoal, está sob o poder do Getúlio Vargas. Então, qualquer sindicato de trabalhadores que exigisse mais direitos, que fizesse greves ou manifestações, esse sindicato poderia ser extinto pelo Vargas e os trabalhadores deste sindicato perderiam seus direitos trabalhadores. Aqui está o controle sindical, certo? Além disso, pessoal, tem a adoção do nacionalismo econômico, cuja uma característica é essa do projeto de industrialização com capital próprio, né, com capital nacional. Vou explicar um pouquinho melhor na segunda parte, já já. Então, moçada, o populismo ele consegue integrar de maneira interessante, pessoal, aquilo que pode parecer um pouco paradoxal, é uma política de concessão, mas também de repressão. A união de duas coisas, moçada, concessão e repressão. Eu entrego o direito aos trabalhadores como uma forma, pessoal, de minimizar a insatisfação dessas pessoas. Eu vou criar escolas públicas, hospitais públicos, para ter o mínimo que o Estado pode oferecer para que essas pessoas continuem vivas, se alimentando o mínimo possível, para continuar sendo força de trabalho, tá bom? O governo populista, pessoal, não é um governo popular. Por que não? O governo popular é aquele em que existem mecanismos de participação direta da população em alguns assuntos do governo, tá? É muito difícil de se fazer isso. O governo populista é aquele que toma medidas, é um governo bastante centralizado, tá, pessoal? Geralmente que não está aberto a diálogos e que se diz governar para o povo. Tem como governante alguém que é cultuado de maneira paternal, então estou fazendo esses direitos porque sou bonzinho, né? É aí que se cria o mito desses governantes, o mito de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, e depois chamados, né, provocativamente, de mãe dos ricos. Getúlio Vargas, pai dos pobres, mãe dos ricos. Os ricos não serão abandonados, tá, pessoal? E aqui, essa imagem é bastante interessante, eu gosto dela, pessoal, porque a gente consegue visualizar como que este controle sindical
ele existia para docilizar os sindicatos, né? Para domesticar os sindicatos, manter os sindicatos sob controle. Olha só a faixa, pessoal, essa primeira faixa aqui. É trabalhador sindicalizado, é trabalhador disciplinado. Então ele cria uma oposição, né, pessoal, dizendo assim, então, que o trabalhador que não está em sindicato é um trabalhador baderneiro, indisciplinado, tá vendo? Então, olha como esse controle é efetivo. Vargas consegue estabelecer essa forma de controle, convencendo os próprios trabalhadores de que isso é melhor. Ah, Moraes, mas os trabalhadores, por que eles compraram essa ideia? Moçada, não vejam os trabalhadores como pessoas ingênuas, tudo bem? Para os trabalhadores, pessoal, o que estava acontecendo era incrível, porque eles passaram a maior parte da vida, tá, pessoal, e de gerações anteriores, se relacionando com um Estado, pessoal, que sempre lhe virou as costas. É a primeira vez que o Estado está oferecendo alguma coisa aos trabalhadores, e percebam, pessoal, isso começa em 1930, o que significa que nós não temos 100 anos do Brasil de um Estado que coloque serviços básicos para a população. Não completamos 100 anos desse tipo de Estado, ok? E, na verdade, a gente está passando por retrocessos nesse sentido, tá bom? Aqui, pessoal, outra, aqui uma charge mais provocativa, né? Que ilustra bem o populismo do Vargas, né? Vamos brincar de sindicalismo, então vamos fingir que o sindicato é livre. Depois a gente vai ver que os sindicatos não eram livres. Eu já dei um apontamento para vocês, né? O sindicato, para existir, precisa da autorização do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E esse ministério está atrelado ao governo federal, ao Poder Executivo, né? Então os sindicatos não tinham essa liberdade toda para fazer exigências, enfim, tá? Era tudo negociação e geralmente tentando evitar o conflito de classes, tá? Esse vai ser um aspecto importante do populismo, que vai ser tentar acabar com a luta de classes, tá? Misturar sindicato de patrão com sindicato de trabalhador, fazer um só, certo? E isso Vargas pega um pouquinho da influência do corporativismo do fascismo italiano. Essas características do Vargas, pessoal, tanto o populismo quanto o nacionalismo econômico, essas características ficam muito claras durante o Estado Novo. Então, quando eu for falar nessa aula aqui sobre o Estado Novo, pessoal, eu vou retomar um pouquinho esses conceitos, tá? Porque lá fica, nossa, fica claro, assim, onde está o populismo, onde está o nacionalismo econômico, beleza? Mas isso aqui é só uma parte introdutória para esses conceitos. O nacionalismo econômico, pessoal, basicamente é você defender um crescimento da economia do seu país sem buscar recursos externos e sem abrir a sua economia para empresas de fora, ok? E esse nacionalismo econômico do Vargas, pessoal, a gente vai observar coisas parecidas em outras partes do mundo. Por quê? Porque esse foi um dos efeitos da crise de 29. Lembra que a crise de 29, pessoal, ela coloca o modelo liberal em xeque, né? O liberalismo foi uma das forças que levaram nos Estados Unidos a crise de 29. Então, o que as economias fizeram para reverter a crise, né? Para tentar sair da crise? Tinha que se apoiar no Estado. O nacionalismo econômico, pessoal, tem duas bases, vamos dizer assim, que é o protecionismo, né, que é essa economia mais fechada, sem buscar capital no exterior, sem deixar empresas entrarem. Então, o protecionismo e o intervencionismo, certo? O intervencionismo. Como as empresas estavam quebradas, pessoal, a única empresa, vamos chamar assim, que poderia se endividar para retomar a atividade econômica é o Estado. Tá certo? Um país, pessoal, ele pode ficar bastante endividado, mas o país não dá para fechar as portas e mandar todo mundo embora para casa. Não é igual uma empresa. Um país é diferente. O país ele pode emitir dívida, ele pode fazer uma série de coisas para tentar melhorar essa economia, ok? Mas o país não fecha e desaparece, certo? Então, nesse momento, na década de 30, pessoal, a gente observa que vários países começaram a tomar medidas protecionistas e interventoras na economia. E aí eu trago como exemplo para vocês a União Soviética, obviamente, né, pessoal, sobre um regime socialista, né, tinha um Estado fechado, né, e com muita intervenção na economia. O próprio modelo exige isso. Os estados fascistas, pessoal, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, enfim, aqueles que adotaram o fascismo, lembra que o fascismo mantinha intervenção na economia. Mantinha não, né? Era um dos seus modelos, né, da sua prática, inserir a intervenção, o Estado interventor. E o próprio Estados Unidos, pessoal, que era o maior modelo liberal do mundo,
com o New Deal do presidente Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1933, também estabelece um plano de recuperação econômica baseado nas teorias de John Maynard Keynes, né, o keynesianismo, que coloca como um dos preceitos, pessoal, a intervenção do Estado na economia. Essa intervenção do Estado, pessoal, ela pode ser de duas formas, através de controle e através de investimentos. E aqui é o ponto-chave. Então veja, pessoal, que o mundo, várias partes do mundo estão com um modelo econômico muito parecido com o que Vargas vai fazer no Brasil. Era um momento propício. Olha só, pensa comigo, pessoal. Se eu estou falando de um modelo que é protecionista, eu vou substituir o que eu importava pela tentativa de incentivar a fabricação aqui dentro do meu país. Por que isso foi mais fácil de fazer na década de 30? Porque os outros países estavam quebrados, não tinha ninguém exportando. Dá para entender, moçada? Não adiantaria eu querer importar produto dos Estados Unidos se a economia americana estava quebrada. E a mesma coisa com outras economias que foram afetadas pela crise de 29. Então, o momento ficou propício para o fechamento, para o protecionismo, ok? Não tinha tanta gente exportando assim. E se eu não tenho companhias grandes o suficientes para retomar a atividade econômica, aqui entra o Estado, pessoal, através do controle e através dos investimentos. O controle, pessoal, seria através dos conselhos de economia, para regular oferta e demanda em diversos setores da economia no país. Estou falando agora de Brasil, ok? E os investimentos, pessoal, foi o dinheiro que o Vargas consegue levantar para investir na criação de empresas estatais que atuaram principalmente no setor da infraestrutura e das indústrias de base, tá? Estradas, energia elétrica, mineração, siderurgia, metalurgia. Principalmente esses setores vão receber muito dinheiro do Estado brasileiro, ok, pessoal? Era fazer a base para que as indústrias de bens de consumo pudessem florescer, certo? Bom, pessoal, nesse primeira videoaula eu vou parar por aqui, beleza? E aí a gente continua num próximo vídeo com o governo constitucional e o Estado Novo. Ok, pessoal? Valeu, moçada. Até mais. Tchau, tchau.